Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais um capítulo de Atos dos Apóstolos, certo? Deus possa abençoar vocês grandemente e, sem demora, vamos lá. No Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, página 123 na minha Bíblia, Novo Testamento, e diz assim: a conversão de Saulo. Vocês lembram que nos capítulos anteriores, aquele que perseguia, né, os soldados, um se chamava Saulo e eu disse, grava esse nome, então vamos descobrir quem é esse Saulo e também vamos relembrar, para quem já sabe, né, a história de Saulo. Vamos lá. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, o quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas que coisa, né? Que perseguição. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Gente, olha que coisa maravilhosa. Quem o cercou? Né? Ele já ia atrás dos cristãos naquela época e olha só quem o cercou. Um resplendor de luz do céu. Você reconhece quem é esse resplendor de luz do céu? Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja, né? Versículo 6. Mas levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. Deus permitia nessa época outras pessoas ouvirem sua voz para que se cumprisse a sua palavra na propagação do evangelho e do dito também dele ser o único Senhor e ele é. Para que também houvesse, nesse caso aqui, testemunhas em relação desde já, né, nessa conversão, na conversão das pessoas que não tinha nenhum cristão por perto, né? Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. Quem guiou? Os homens que estavam emudecidos com ele, certo? E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor aqui em visão. Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Não esqueça disso. Quando um vaso é escolhido, nada impede uma conversão verdadeira e nada impede que o Senhor haja nessa vida. Por isso devemos orar por todos, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Eu vou repetir esse versículo, gente. Olha só, muitas pessoas não percebem esse versículo, Deus me perdoe, mas assim, eu acho que foi o dobro do sofrimento de qualquer cristão na época.
E deve ter sido mesmo, porque ele foi um apóstolo abençoado e está com o Senhor hoje. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Vou dar uma pausa aqui, vou falar com palavras de Lígia agora. Eu acredito que Jesus diz agora, chegou a hora de Paulo também experimentar um pouco do sofrimento que ele está causando aos meus filhos, aos meus discípulos, né? Eu não estou colocando palavras na boca de Jesus, nem tirando. Eu estou falando com minhas palavras. Vou tentar comentar, fazer um comentário, fazer, né? Um diálogo de entendimento, né? Então, acredito que nesse momento, do que ele vai fazer, ele apenas ordena, ele manda. E ele ainda responde às perguntas das pessoas, como Ananias já temia, né, Saulo, por ser perseguidor, já viu que ele não, como se fosse assim, eu acho que Ananias queria dizer assim, não tem mais jeito não, isso me persegue muito, e a gente vai ser ainda bonzinho com ele. Mas se Deus e Jesus é misericordioso em nos ouvir, em nos perdoar, em nos transformar, porque nós não podemos ser, né? Existem muitas coisas a serem trabalhadas em nossas vidas. E nós precisamos nos deixar, porque essas coisas todas são pequenas. As maiores estão aqui, ó. Do que Jesus está falando aqui para ele, em sonho, né? E quando Ananias disse, né? Que o Deus vai lhe mostrar o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Quer dizer, Paulo ia sentir na pele a mesma emoção que ele fazia. A emoção que eu digo, o sofrimento, né? Fazia os discípulos passarem, mas os discípulos passavam regozijados porque já sabia o caminho. E que maravilha ele ter sido um vaso escolhido. Então, seja feliz se você é um vaso escolhido, mas não se deixe escarnecer, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. As pequenas coisas daremos conta a Deus e as grandes também, né? Então, assim, se aqui Jesus estava mostrando perdão a Saulo, por que nós não podemos perdoar? E Saulo também, com certeza, havia de pedir desculpas, mas quando nós pedimos perdão, temos que mostrar o porquê. E a pessoa que está sendo perdoada tem que aprender também a aprender a ouvir, né, o porquê do perdão e também a aprender a se desculpar. As pessoas que estão sendo perdoadas também precisam aprender a reconhecer o erro e a se desculpar. Como a palavra de Deus diz, que a gente pede perdão mesmo sem ter feito nada, né? E tanto quanto pedir perdão ou pedir desculpa, se deve ter a definição do porquê. E aqui Jesus mostrou isso a Ananias, né? E deixou bem claro para nós. Então não adianta fingir que nada aconteceu, não adianta deixar para lá, disfarçar, viver uma falsa aparência, porque a pessoa pode perdoar. Entenda e perceba, né? E vamos ver o que vai acontecer com a vida de Paulo nesse termo de fingir que perdoou tudo e tal, porque agora ele vai sentir na pele a emoção. E nós, como cristãos, devemos ser sinceros e puros de coração e de mente, porque nós estamos em Atos dos Apóstolos, mas isso daqui já é um preparo para Apocalipse. E está chegando, gente. A gente está na época de ver muitas coisas acontecendo, como eu já falei. Não sabemos se é nessa nossa geração. Nossa geração é a última da educação que nós tivemos. Mas pode ser que daqui a 100 anos, ainda, os planos de Deus, a conta é de Deus ainda, não é de homem nenhum. Os sinais que aparecerão aqui nos mostrarão passo a passo das coisas. E mesmo assim, cada passo a passo, não saberemos exatamente hora e momento de cada passo a passo. Apenas quando vão acontecendo, certo? Então, vamos nos preparar para que a gente busque cada vez mais a Deus, a Jesus, de coração puro, livre, sincero, sem mácula, né? Puro, livre e sincero, certo? Vamos lá. Aqui no 15, né, ele disse que é um vaso escolhido. O 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe compadeci pelo meu nome, já vimos isso. 17, partiu Ananias e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmã, olha como já a palavra de Ananias foi, porque ele prontamente obedeceu a palavra do Senhor e não questionou, ele simplesmente ouviu
aceitou a resposta de correção a Ananias e foi-se embora. Porque a obediência e o perdão é melhor. Vamos lá. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Olha só que bênção. Já foi delegando que já seria cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E, tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Veja que até o alimento que ele comeu, Deus já abençoou e preparou o físico dele para que ele começasse a levantar. Porque Deus, quando dá o alimento espiritual e a pessoa também se alimenta ao material, Deus também capacita a pessoa nesse sentido. É maravilhoso nosso Deus. Como não amar esse Deus, gente? Como não adorar esse maravilhoso Deus? Eu fico triste com aquelas pessoas que ainda diz que a Bíblia é uma ilusão, a Bíblia é aquilo, olha, toda palavra que sair da sua boca, se não se arrepender, Deus, você dará conta a Deus, né? Toda palavra. Tá aqui, gente, a salvação. Salvação não é um Homem-Aranha, não é um super-herói de historinha. Não é muitas vezes até os próprios pais da gente, como a gente diz. A gente fala assim porque honramos a eles e devemos agir, mas não devemos amar a família acima de Deus. Mas a nossa salvação está aqui em Jesus Cristo. Vamos lá. O perseguidor é perseguido. Aí veja só, a história de Saulo, né? Continua aqui. Depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Damasco é uma cidade, apesar de ter nome de fruta, tá? Quem não conhece, fica sabendo. Quem não sabe, fica sabendo. Quem não conhece, fica conhecendo. Procura ver se tem na tua cidade Damasco, deve ser uma delícia. Nem lembro se eu já provei essa fruta. E logo nas sinagogas pregava Jesus que esse era o Filho de Deus. Quer dizer, ele não perdeu tempo, não. Ele foi transformado, passou por uma experiência, ouviu a voz de Deus, de Jesus diretamente. E perdeu tempo, não. Foi-se embora, foi lá pregar a palavra de Deus. Porque todas as coisas velhas passaram na vida dele. Ele viu que não tinha mais valor nenhum daquilo que ele fazia, do que tinha. E o valor eterno, que ele sentiu a paz, a transformação estava ali. 21. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes, quer dizer, eles já sabiam, né, porque os comunicados chegavam antes, que ia chegar um bambambam na cidade, disso, aquilo, e a notícia corria rápido, e aqui, ó, eles já estavam pasmos por conta disso, né, porque a notícia má chegou antes, mas eles não contavam que a notícia maravilhosa ia também chegar. Deus é maravilhoso. Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Decorridos muito... Vou dar uma pausa aqui. Eu acho que ele se arrependeu tanto de não ter aproveitado Jesus quando estava em terra. Ele deve ter amarguradamente ter sofrido nesse sentido. E também alegrou-se por saber que era um vaso escolhido, né? Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas de dia e de noite para tirar-lhe a vida, pausa, nesse ponto aqui também de tirar a vida, não é somente, principalmente, não é somente, mas principalmente porque ele pregava Jesus e também porque ele foi uma pessoa de cargo grande e as pessoas queriam tomar sempre cargos grandes no meio romano e do grego, essas coisas, tá? De noite para tirar a vida. Os discípulos tomando de noite, e também por se arrepender, outras pessoas por se vingar, talvez, né? Os discípulos tomando de noite desceram pelo muro dentro de um cesto. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. As pessoas ainda estavam incrédulas, né, gente? Então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus.
Assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome do Senhor. Por isso que eu gosto de pregar ousadamente. Falava e disputava também com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Os irmãos, porém, quando souberam, acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada. Olha aí, porque precisava os apóstolos e discípulos apóstolos edificarem a igreja, precisava essa conversão de Saulo para que fosse sendo edificada a igreja em paz. E Deus sabe todas as coisas, o seu planejamento é maravilhoso, ele sabe o momento certo de agir. E andando no temor do Senhor, então a igreja tem que estar alerta para isso. E andando no temor do Senhor e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Cura de Enéas, ressurreição de Tabita. E aconteceu o quê? Passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama porque era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona. Lida e Sarona são lugares, né? Os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu, e tendo-a lavado, a colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Tornou-se isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Gente, eu vou ler até aqui somente, certo? Porque os próximos capítulos estão cada vez mais quentes e eu quero você comigo, eu quero que você reflita, volte esse vídeo, né? Escute novamente, releia a sua Bíblia e tire daí as lições que é preciso ser tirado, né? E veja a transformação de uma pessoa que perseguia os cristãos. E lembrando que Jesus é Deus, Deus é Jesus e não há outro nome acima desse nome, tá? Para explicar. Ele, até quem é um nome até bonito, Tabita, né? Então, as pessoas que quiserem colocar, as mulheres, os pais aí, que o nome da sua filha Tabita, um nome abençoado. E as viúvas deram, né? Mostraram o que ela fez, tudinho, as roupas, tudinho. Quer dizer, ela fez coisas boas, tudinho. Ela tinha uma menina, um coração bom, né? Então, assim, elas se compadeceram, né? Disseram, ela não poderia passar por isso. Eu acho que o sentimento dela de compaixão foi esse. Então chamaram Pedro, porque sabia que Pedro, orando ao Senhor Jesus, era uma representação de Jesus ali, era Pedro, né? Como discípulo, os apóstolos, né? Que já estavam cheios do Espírito, que eles criam que se Pedro orasse, a menina ficava curada, porque dormia. Jesus ensinou que eles dormiam quando morriam. Então, por isso que ele disse, né? Levanta-te, chamando-se até a viúva, apresentou-lhe viva, quer dizer, ela ressuscitou. Então, Jesus é o nosso Deus eterno, é o nosso Salvador e devemos crer sempre nele, certo? Então, Deus os abençoe. Beijinho.